Ah, que grandeza tu tens, meu Senhor, céus e estrelas, tu és Criador, nuvens e o sempre belo luar contam ao mundo deste amor sem par. Que a anorexia fez nela. Isso em 93, olha que gatinha. Em 93. Agora, em 2012. Meu amigo. 2012. Tira o som dela, por favor. 2012. Eu conheço gente, não só fisicamente, que ficou assim, mas conheço gente que ficou assim também psicologicamente, ficou assim espiritualmente, que a anorexia fez. Bom dia a todos, um domingo abençoado. Eu passei esse vídeo, tem passado aí nessa série de estudos aí sobre espiritualidades, como uma metáfora, né? Para mostrar que muitas pessoas começam bem em Cristo, na espiritualidade bíblica, e com o passar do tempo, por um motivo ou por outro, elas vão se separando da graça e vão adotando padrões de espiritualidades muito comum dentro das igrejas, especialmente evangélicas, e padrões que se parecem com a verdadeira espiritualidade, mas na proporção daquele vídeo que passou aí, né? Comparados com a verdadeira espiritualidade, é aquela modelo russa, depois de alguns anos, depois dela ter adquirido a anorexia profunda. Uma pessoa acha que está muito bem, mas aos olhos de Deus e aos olhos dos homens, a espiritualidade que ele está desenvolvendo é mais ou menos comparado ali com aquela moça em 93 e 2009. Com todo o respeito aí e até tristeza de ver aquela modelo naquela situação, que aliás é a situação criminosa aí que as agências de moda expõem várias modelos para chegar no ponto dessa. Essa aí não foi a única, não houve muitas. Pois bem, eu desenvolvi aí no decorrer da série, nós trabalhamos pelo menos 6 mentalidades desenvolvidas e que vão proporcionar o desenvolvimento de 6 tipos de espiritualidade. Eu falei sobre a mística, aliás, a primeira que eu falei foi sobre a verdadeira espiritualidade. Então, quem ainda não viu as minhas palestras, as aulas aí sobre esses padrões de espiritualidade, a primeira foi a verdadeira espiritualidade, em que eu faço um apanhado de todos esses modelos deteriorados, deturpados, esses padrões deturpados, e depois no final eu falo sobre a verdadeira, como é que ela é. Então essa aula, ela foi lançada no dia 5 de dezembro último agora, 2020.
Depois, no dia 10 de dezembro, eu entrei nos modelos de espiritualidades deturpados, fora da Bíblia. Então, no dia 10 de dezembro, eu falei sobre a espiritualidade de mosteiro. Agora, se alguém quer saber como que é a espiritualidade de mosteiro, precisa ouvir lá, né? Porque é realmente um material muito vasto, é muito longo, não dá para a gente ficar voltando, não. No dia 10 do 12, mas voltando um pouquinho, né? No dia... É isso mesmo, no dia 5 eu falei da verdadeira espiritualidade, no dia 10 do 12 a outra aula foi mosteiro, a próxima aula foi no dia 13 do 12, eu falei sobre a espiritualidade, o padrão da espiritualidade mística. No dia 20 eu falei sobre a espiritualidade legalista. No dia 27 eu falei sobre a espiritualidade asceta. No dia 3 de janeiro, eu falei sobre a espiritualidade exteriorista. E hoje eu vou falar sobre a espiritualidade, o tema de hoje, a espiritualidade exclusivista ou excluísta. Então, se você ainda não conhece os outros padrões de espiritualidades deterioradas ou que estão fora do padrão de Deus, procure aí no YouTube, é só colocar espiritualidade mística, reverendo Lício Luciano Nonato. Vai aparecer espiritualidade legalista, espiritualidade asceta, exteriorista, de mosteiro, a verdadeira espiritualidade de hoje, a exclusivista ou a espiritualidade excluísta. Eu estou usando o termo excluísta, é um neologismo, para representar a ideia de exclusão. E exclusivista, essa palavra existe de fato no dicionário, exclusivista, porque esse tipo de espiritualidade ele cria um exclusivismo, uma verdade para a pessoa, e ela só crê naquela verdade. As características desse padrão de mentalidade e que gera essa manifestação de espiritualidade, primeiro, é a medição, de medir, do verbo medir, a medição de santidade entre duas pessoas. Então, geralmente, quem está desenvolvendo essa mentalidade, ela mede muito a estatura dela com a estatura do outro. Então, tudo começa por aí. No processo dessa medição, há então o processo de julgamento do outro como inapto, principalmente se ele não pertence ao mosteiro da pessoa. Uma vez que é importante notar, é que esse tipo de espiritualidade, ele vamos dizer assim, esse padrão, ele é filho, ou essa mentalidade é filha da espiritualidade legalista com a espiritualidade de mosteiro. Então, ela é um produto. Geralmente, quando alguém tem uma espiritualidade legalista, ela age também dessa maneira, ela pode desenvolver, geralmente desenvolve também esse adendo, vamos chamar de adendo. Geralmente, quando alguém desenvolve a espiritualidade de mosteiro, ela desenvolve esse adendo. Quando desenvolve as duas, porque elas andam muito juntas, geralmente eles dão à luz esse filho ou essa filha, né, que é a espiritualidade excluísta ou exclusivista. Então, no processo, começa a se comparar, a julgar os outros como inaptos, ou até como impuros, ou como incapazes. E então vem o fim do processo, que é a condenação
daqueles que são considerados pecadores. E é interessante essa síndrome, que um outro traço dessa síndrome ou dessa mentalidade, essa espiritualidade, é que a pessoa ela se vê sempre além do que ela é. Ela sempre se vê do ponto de vista assim da sua espiritualidade, da sua santidade, da sua consagração, daquilo que ela é para Deus, daquilo que ela se considera diante de Deus, ela sempre aumenta a sua imagem e se vê muito maior ou melhor do que ela de fato está ou é naquele momento. Pois bem, vamos notar aqui que existe uma parábola do fariseu, que mais daqui a pouco eu vou fazer menção a ela, mas vou ler esse texto aqui agora. Quando tudo começou, né? Então, lá em Deuteronômio 7, de 6 a 8, diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão do poder de Faraó, rei do Egito. Notem bem que nessa fala aqui lá em Deuteronômio, essa fala de Moisés, Deus mostra para o povo que a escolha dele, que ele fez desse povo, não é porque esse povo era forte, não era porque esse povo era um povo inteligente, um povo guerreiro, um povo valente, um povo vitorioso, um povo com a tecnologia na frente de ponta, como o Egito, por exemplo. Não, havia muitos outros povos que eram poderosos, que tinham tecnologia avançada, exércitos poderosíssimos, que tinham uma estrutura social extremamente organizada. Esse povo de Israel era um povo nômade, era um povo que estava aqui, estava ali, com as suas tribos, o seu clã, e não tinha nenhuma estrutura social, não tinha nada, não tinha nada que chamasse atenção como um povo. Então Deus deixa bem claro que o único motivo pelo qual ele escolheu foi o amor. A causa está em Deus e não no povo. Mas isso foi falado por Moisés exatamente, dentre tantos outros objetivos, um deles, eu tenho certeza, que era para que esse povo não desenvolvesse qualquer ideia de que ele era um povo melhor, ele era um povo diferente, né? Ele era um povo, vamos dizer, um povo ariano, né? Não teve nada. Moisés fala para que exatamente eles não desenvolvessem essas doenças que os colocassem acima de outros povos, nessa mentalidade doentia. Pois bem, com o passar do tempo, esse povo vai construindo uma mentalidade exclusivista ou excluísta, ao ponto de, ao chegar na época de Jesus, até entre eles, aí já entra para o aspecto da religião. Primeiro, eles têm uma mentalidade de excluir os demais povos do mundo como os gentios, como imundos. Por exemplo, eles não entram na casa de um gentio, eles, entre eles mesmos, os religiosos, principalmente os fariseus, eles separam aqueles que são pecadores, segregam e
taxam aqueles que são pecadores, humilham, excluem das suas sinagogas, não recebem, não há um olhar de compaixão e de misericórdia para com os assim tidos como pecadores. Agora, é claro que nós não podemos engessar e generalizar essas coisas, né? Porque sempre há um ou outro ali que serve a Deus e tem esse espírito evangélico no meio deles, né? Lá dos fariseus. Mas a verdade é que de um povo que não era nada, a mentalidade deles agora, na época de Jesus, é que eram o povo, que eram melhores, que os gentios eram imundos, os samaritanos eram imundos e que eles eram santos, bons, os tais, né? Como se dizia o bom da bala chita, né? Antigamente tinha esse ditado, que eram os tais. Vejamos lá em Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14, eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia. Isso aqui é uma aula de escola dominical e, portanto, é a oportunidade aí da gente abrir a Bíblia e ler na Bíblia. Isso é tão bom, tão salutar, né, que a gente possa ter uma Bíblia, possa abrir, possa estudar. Traz tanta paz à nossa alma, traz tanta alegria, tanta luz à nossa alma. Então, em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9 até o 14, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Olha aí, alguns que tinham uma visão exacerbada a respeito deles mesmos. Então Jesus conta, porque ele identifica esses fariseus na época dele lá e conta essa parábola, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Exatamente esse tipo de mentalidade excluísta, desprezo, considera a si, é um gatinho, mas se vê como um leão, né? Sempre tem uma imagem muito maior do que aquilo que ele é de fato, mas despreza o outro como se o outro fosse menor, né? Como se o outro não tivesse importância, até ao ponto de considerar alguns como imundos, que é preciso estar longe dessas pessoas. E Jesus então conta essa parábola. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Só uma observação, uma curiosidade. Eles, quando fala o templo aqui, está se referindo ao pátio do templo. Eles não podiam entrar no templo. Ninguém, a não ser os sacerdotes, podiam entrar no templo, na nave, certo? Mas a palavra templo aqui se refere não só à nave, mas se refere a todo o conjunto arquitetônico que faz parte do templo. Aqui tinha o pátio dos homens, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos sacerdotes, tinha o pátio dos gentios. Com certeza, o gentio aqui vai estar no pátio dos gentios, porque ele não pode entrar no pátio dos judeus, e o judeu aqui, o fariseu, está no pátio dos judeus. Então, notem, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um em pé orava de si para si mesmo. Ele orava de si para si mesmo. E tem muita gente orando assim, hein? De si para si mesmo, desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este aí ao lado, esse publicano. Um parênteses. Quem era o publicano? O publicano aqui não era um gentio, era um judeu que trabalhava para os romanos e ele cobrava impostos.
os judeus odiavam tanto essa figura, tinham essa figura como um traidor a serviço dos estrangeiros, oprimindo o seu povo, de formas que quando um judeu passava perto de um publicano, ele cuspia. Passava para o outro lado da rua, mas não passava perto dele. E aqui ele está dizendo, eu não sou como este publicano, né? Publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo. E aí vai uma lista de virtudes ou de práticas religiosas que aos seus olhos são virtudes. Mas ele se coloca então acima daquele outro homem, trata com desprezo aquele outro homem como se fosse um homem pecador. Então a característica básica dessa espiritualidade aqui, dessa mentalidade, é que ele exclui do rol de companhia aquele homem, porque aquele homem é um pecador. Ele se acha melhor do que aquele homem, ele tem uma imagem maravilhosa a respeito dele e que Deus não vê assim. E agora, no versículo 13, diz assim, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. O publicano, estando longe, lá no pátio dos publicanos, não existia pátio de publicano, na verdade, aqui ele está no pátio dos judeus também, ele é publicano. Ele está no mesmo pátio, mas longe, ele devia estar lá atrás. Ele nem levantava a cabeça para o céu, cabeça baixa. E aqui diz que, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, Senhor, tenha misericórdia, eu sou um homem pecador. Tem misericórdia de mim. Notem que por ser legalista, ele entende que são os atos dele que vão justificá-lo diante de Deus. Ele não acha que é pecador, a imagem dele é a melhor possível. Ele é santo, ele é justo, ele não tem defeito. Já o outro tem consciência do seu pecado e ele pede a Deus, Senhor, me perdoe, tem misericórdia de mim, pecador. A imagem que ele tem sobre ele mesmo é que ele é um homem pecador, ele é pecador. Pois bem, no versículo 14, Jesus então conclui a parábola. Ele diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Ele está falando que este que se reconheceu pecador desceu justificado, perdoado, para sua casa. O outro não. O outro era tão pecador diante de Deus, tão pecador, tão miserável, tão falido como o publicano. Mas ele desceu com seu pecado, condenado. Ele não foi perdoado. Mas na cabeça dele, ele foi perdoado. Ele não precisava de ser perdoado, porque ele era justo. Na cabeça dele, ele não precisava de perdão, porque ele era um homem santo. Então, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O outro texto está em Atos 10, 27 e 28, e é muito interessante esse texto. Em Atos 10, 27 e 28. Atos 10, 27 e 28.
E assim é que está escrito, né? Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como comum ou imundo. Comum ou imundo. O que é isso? Que contexto é esse? Esse contexto aqui trata-se de Pedro. Acontece que um centurião romano chamado Cornélios, ele teve uma visão de um anjo, e esse anjo dizia para ele que ele devia mandar chamar um certo homem chamado Pedro, que falaria as palavras de Deus para ele. E então os seus empregados foram chamar Pedro. Pedro veio até Jope, e ali ele ficou na casa de um homem chamado Simão, que no outro dia ele iria para a cidade onde Cornélio morava. E ali na casa de Simão, Pedro subiu ao terraço para orar, enquanto eles preparavam a comidinha lá embaixo para eles. E lá no terraço ele teve uma visão muito, muito interessante, porque baixava do céu um lençol cheio de animais que a lei de Moisés proibia como imundos. E uma voz dizia a ele: mata e come. De jeito nenhum, Senhor. Eu não como esses animais, eu não posso comer, são imundos. E novamente a voz dizia, o lençol vinha com os animais, mata e come. E a resposta dele: não posso comer isso porque isso é imundo. Até que a voz disse para ele então: não chames de imundo aquilo que Deus purificou. Deus estava preparando Pedro para ir falar para Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Pedro jamais iria na casa de uma pessoa de outra raça, quanto mais romano. Os romanos estavam dominando lá a terra deles, era uma crueldade terrível. Devido àquela mentalidade exclusivista, excluísta que eu mostrei há pouco, que eles desenvolveram, eles já consideravam os gentios como imundos. Quanto mais os romanos, que faziam tanto mal ao povo dele. Mas Deus disse para ele: não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Então a questão de ser ou não imundo não está na raça, não está no povo, não está... mas está se Deus purificou pela fé ou não. E então Pedro vai para a casa de Cornélio e ele começa a pregar, e durante a pregação dele o Espírito Santo vem, é derramado sobre toda a família. E aqui família é a família de Cornélio, com seus servos, com os filhos dos servos, dos escravos, e todo mundo é batizado com o Espírito Santo naquele dia. E começa a falar em línguas. E é uma maneira de mostrar a Pedro que o Espírito Santo também vai ser derramado sobre os gentios. Esse Pentecostes que acontece ali é para mostrar para Pedro que o Espírito Santo também é para os gentios, que eles consideravam imundos e que jamais receberiam a graça de Deus. Eles tinham essa resistência. Deus teve que quebrar essa resistência de várias formas. E então Pedro, ele comparece lá diante dos irmãos, e ele diz aqui nesse texto, né, de 10, capítulo 10, 27 e 28, ele dá um relatório lá da casa de Cornélio, e no 27, eu vou ler de novo, ele fala exatamente essas palavras, né? Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Quer dizer, Pedro entrou na casa de Cornélio e viu muita gente, escravos, parentes,
filhos de escravos, sobrinhos, família do Cornélio, era muita gente. E no versículo 28, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Comum ou imundo. Muito bem, muito bem. Então, Pedro fala lá na casa de Cornélio, né, ao entrar, o que Deus mostrou para ele. Entrando, ele diz essa palavra aqui para aqueles que estão na casa de Cornélio. Isto é, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tinha muita resistência porque eu sou judeu, mas antes de chegar aqui, Deus me mostrou para não considerar ninguém comum ou imundo. E ele começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre aquele povo e eles foram batizados com o Espírito Santo. Então Pedro, ele ficou admirado, ele e os que foram com ele, né? Que eles também, como eles, haviam recebido o Espírito Santo. Versículo 47, ele fala assim, porventura, depois que ele vê o Espírito Santo vindo e as pessoas ali falando em línguas, ele diz, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Agora, por que ele chega à conclusão que eles receberam o Espírito Santo? Exatamente porque eles falaram em língua. Foi o sinal para aquela época que Deus deu, que o gentio também recebeu, os gentios receberam o Espírito Santo, ou que o Espírito Santo era para os gentios também. Nem todo gentio que recebeu o Espírito Santo falou em línguas, mas esses aqui falaram, porque eles tinham que demonstrar para Pedro essa realidade para aqueles judeus que estavam com ele. Em Lucas, no capítulo 5, versos 29 a 31, vamos abrir a Bíblia. Diz assim, Lucas 5. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Levi é Mateus, né? E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Pecadores aqui eram prostitutas e pessoas aí desse segmento social. Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É aquela história que eu já falei, né, que o publicano, eles acham que são sãos e que são justos, mas na verdade não são, né? Não são. Pois bem, vamos dar continuidade então. Aí está aquela parábola, né? Eu não sou igual a esse, eu não sou pecador. Agora, esse mal, ele pode acontecer também dentro da própria igreja, de uns para com os outros. Quando uns se consideram uma classe espiritual superior a outros. Isso é muito comum se ver no seio evangélico, das igrejas evangélicas, alguns se considerando mais espirituais do que os outros e, portanto, desprezando os outros. E lá no fundo, às vezes não a nível consciente, não tem consciência disso, mas lá no fundo
uma certa separação, quebra de comunhão. Esse tem o Espírito Santo, esse não tem, esse não fala em língua, não tem o Espírito Santo, ele não vai entender essas coisas misteriosas, né? Isso aqui é só para quem é espiritual, que vai entender. Então, isso pode entrar também no seio da igreja. É preciso tomar muito cuidado. E é claro que uma das características dessa espiritualidade excluísta é que aquele que é diferente, e principalmente quando ele está num caminho que difere da minha exclusividade, do meu padrão de ver as coisas de Deus, e que eu acho que é aquilo ali, pronto, dentro do que eu vi, as pessoas que estão desenvolvendo essa mentalidade excluísta ou exclusivista, elas passam ao invés de olhar com compaixão para o pecador e misericórdia, elas passam a olhar com ódio, desprezo, ira aquelas pessoas que são diferentes delas. Sejam de outros segmentos, outras crenças, ou sejam pessoas consideradas pecadoras na sua casa, na sua cidade, na sua família, e por aí vai. Então a espiritualidade, ela não só cria em nós, né, essa tendência de julgar, mas também nos leva à separação. Por isso que ela tem como mãe a espiritualidade de mosteiro. Os cortes, as separações, né? As exclusões de determinadas pessoas do nosso rol de amizade, do nosso rol. Pessoas que a gente vivia bem com elas antigamente e que simplesmente depois da conversão elas foram tiradas. Elas foram tiradas do nosso rol, né? É claro que determinadas pessoas saíram com a nossa conversão, saíram por não aprovar a nossa conversão, mas nem todas saíram, né? Outras nós abandonamos, nós deixamos, tiramos do nosso rol, porque fomos, de uma certa forma, contaminados com esse tipo de pensamento, de mentalidade. Esse texto já foi lido, né? Eles chegam lá, aqueles homens que desenvolviam esse tipo de mentalidade, e por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores, né? Publicano e pecadores. Pecadores ali eu já falei, mas geralmente são pessoas que se envolvem com algum tipo de vício, né? Mulheres que sobreviviam do sexo, a prostituição. Agora, interessante que Jesus está ali com essas pessoas, né? Jesus está ali na casa de Levi, num banquete. Até o ponto que a gente sabe, esses banquetes eram festas, não eram festas de gente de igreja, não. Eram festas bem diferentes, né? Da festa dos fariseus lá. É interessante esse pensamento. O fariseu sabe que é mais fácil encenar do que adorar. A encenação exige treino, a adoração exige vida. Então é isso. Eles têm esse tipo de espiritualidade. Eu nem acredito que eles não se esforçassem para agradar a Deus, não, mas há muita motivação, muita lógica por detrás que está fora da palavra de Deus, e por isso esse modelo está fora da palavra de Deus. Então, duas coisas: separar-se e condenar. Separar-se, eu me separo porque são pecadores, e eu condeno porque são pecadores. Então entra o segundo processo, que é o de julgar. Aí já é mais genética puxada do legalismo. Enquanto separar é genética puxada do mosteirismo, da mentalidade de mosteiro, julgar
já é genética ou traços genéticos da espiritualidade legalista. Porque eu disse no início que é esse padrão de espiritualidade, essa espiritualidade é filha do legalismo e da espiritualidade mosteiro. Então tá essa outra característica do julgamento. Essas pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de espiritualidade, elas têm uma questão narcisista imensa, né? Elas se comparam demais, igualzinho, mas se compara assim, não é para ver se eu preciso crescer, fulano ora tanto, eu preciso melhorar. Não é esse tipo de comparação, não. É aquela comparação a imagem que ela tem dela é assim, extraordinária. Então, eu não sou como esse daí, eu não sou como aquele, eu faço isso, eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego dízimo, eu sou uma pessoa que não cometa esse tipo de pecado, eu não ando com aquela pessoa, não frequento aquilo ali. É esse tipo aí de comparação que, na verdade, é julgamento, né? E quem está apto para julgar? Então, quem está apto para julgar? Quem será que está apto para julgar? Ninguém. No sentido de preterir. No sentido de se colocar como juiz e de preterir o outro como pecador, de cortar, de excluir. Ninguém. Nós podemos julgar no sentido, na Bíblia não proíbe julgar, isso aqui é importante a gente entender. Ela proíbe o julgamento no sentido de preterição, de preterir, de cortar por ser pecador e eu ser justo e santo. Nesse sentido de julgamento, a Bíblia proíbe. Agora, por exemplo, alguém é um canalha, né? Pelos atos e os frutos é um canalha. E eu faço fulano é um canalha. Mas porque ele está vivendo como um canalha. Então, eu detectei, pelos fatos dele estar fazendo isso, aquilo, outro, que ele é um canalha. Agora, se eu passo, né, a condená-lo por ele ser um canalha, isso eu não posso fazer, só Deus é que pode julgar assim. Eu não posso condenar um indivíduo porque ele é canalha e preterir aquele indivíduo, como os fariseus, né? O teu mestre come com publicanos e prostitutas, né? E outros tipos de pecadores no meio aí. Quer dizer, já haviam, a mulher era prostituta, ela era prostituta. A cidade toda sabia. O indivíduo era publicano, ele cobrava impostos e roubava. Todo mundo sabia disso. E isso gerava uma certa indignação por parte dos judeus. Os demais pecadores que nós não sabemos o que tipo de vida que eles levavam, mas eles eram todos colocados debaixo dessa alcunha de pecadores, eles também tinham vidas que a sociedade sabia. Então, até aqui entender que eles são é uma coisa. Agora, sentar-se num tribunal e condená-los, aí isso cabe a Deus. A homem nenhum cabe fazer isso. Ter consciência de que alguém é pecador, eu tenho que ter. A minha consciência não me pede licença para que eu a autorize a ter consciência ou não. Se eu sei que alguém faz isso, eu sei. E fulano é aquilo. Agora, condená-lo é nesse sentido que a Bíblia proíbe julgar. No sentido de condenar. Eu não posso fazer isso. Esse tipo de gente, ou qualquer outro tipo de gente, o meu olhar precisa ser o olhar de Jesus.
Olhar de misericórdia. Não é concordar com o erro, tá? Não é também fechar a boca para não falar e não confrontar o erro, porque nós precisamos confrontar. Jesus confrontava. Jesus dizia à mulher adúltera, vá e não peques mais. Nós somos chamados para confrontar o erro e dizer para essas pessoas que está errado. Agora, condená-los, isso daí, Deus não permitiu a nós fazer tal coisa, né? O grande problema ainda é quando nós estamos com a vida toda errada e nós estamos condenando as pessoas. Aí piora a situação, né? Você tem um defeito na sua vida, você é isso, aquilo, outro, quando a minha vida está um fracasso. Então, na verdade, ninguém vai estar num ponto de perfeição tão grande que possa dizer para o outro. Ah, você está com um cisco no olho, olha só, é um mínimo. Todo mundo vai ter um cisco ou outro no olho. Só Deus é perfeito. Só Deus pode julgar no sentido de condenar ou absolver. Só Deus. A Bíblia está cheia de demonstrativos de pessoas que estão apontando o dedo e condenando a vida de outras pessoas, né? E a Bíblia é tão clara, Jesus fala que com a medida com que nós medirmos os outros, nós seremos medidos. Do jeito que nós julgarmos, nós seremos julgados. O apóstolo Paulo vira, né, que chega de ficar julgando, vamos colocar um ponto final nisso, de estar condenando as pessoas. Isso não cabe a nós fazer isso, só Deus é juiz, né? E tanto Jesus como Tiago falam, não julgueis para não ser julgados. Então é uma coisa que a gente precisa realmente tomar muito cuidado, né? E no processo de julgamento e condenação, a gente condena muita gente, apedreja. A gente até apedreja muita gente, mas a Bíblia está nos lembrando. A gente tem que parar com isso. Isso não faz parte da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é aquela demonstrada por Jesus. Quer saber qual é a verdadeira espiritualidade? Olha para Jesus. Olha para Jesus e você vai entender qual é a verdadeira espiritualidade. É pecado de fato? É pecado. É lógico que é pecado julgar. No sentido de condenar. E não no sentido de discernir o erro do não erro, da justiça. No sentido de condenar. Então vamos ver uma comparação entre a espiritualidade excluísta e a espiritualidade bíblica, né? Primeiro ponto, compara-se com os outros, mas é no sentido, eu não sou igual a esse publicano, é nesse sentido aí, tá? Já a bíblica tem convicção do seu pecado, né? Eu não tenho que ficar me comparando com o outro no sentido de que eu sou melhor. Nós somos pecadores, todos nós. Mesmo aqueles que já foram justificados, perdoados, lavados no sangue de Jesus, ainda estão no corpo mortal, sujeitos a pecar, pelo falar, pelo ouvir, pelo pensar, pelo ver. Então, a verdadeira espiritualidade, eu estou sempre olhando para dentro de mim. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Eu não estou olhando para a vida dos outros para comparar, eu sou melhor que aquele. Isso aí é justamente o que a gente está vendo. É uma característica de uma espiritualidade mórbida, doentia, que afasta as pessoas. Outra característica dessa espiritualidade é afastar-se dos pecadores. Afasta mesmo. Entra lá para o seu mosteiro, como o justo, e tem que estar longe, né? Não come com os pecadores, nem com publicanos, nem com pecadores. Não visita, não vai. E olha lá se dá bom dia na rua, hein? A verdadeira espiritualidade convive com todos.
Gente, Jesus está numa festa. Procure fazer um estudo na internet para você saber como é que era um banquete naquela época. Jesus está ali num banquete. Ali tem aquelas mulheres dançando, tem música, tem uma banda tocando. Com certeza. Né? E Jesus está ali. Ao contrário de se afastar para entrar num mosteiro simbólico, ou um mosteiro como os essênios na época, tinha um lugar lá, perto do Mar Morto, lá, que eles se isolavam lá dentro, ficavam lá, era um mosteiro mesmo, físico. Não, Jesus, ele não nos ensinou isso, ele convive com todos. Mas ele não convive com o sentido de agradar a todos, não é nesse sentido, de fazer amizade apenas. Não é só nesse sentido de fazer amizade. Ele convive com todos no sentido de evangelístico, de levar àquela pessoa uma experiência de reinterpretação da vida e de alinhamento da vida aos trilhos certos. É por isso que Mateus deixa aquela vida para segui-lo, Pedro e tantos outros pecadores com os quais ele conviveu, comeu, amou, olhou, abraçou, e eles vieram para ele. Então, na verdade, Deus se encarnou, e tanto essa ala aí de pecadores que eram vistos ou taxados como pecadores pelos fariseus, como a ala dos religiosos, que eram tão pecadores, ou piores até do que esses, Jesus chegava e convivia com todos eles, chamando-os para a luz. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Só que os que se achavam justos não atendiam ao chamado dele. E os que tinham certeza, como aquele publicano que foi orar no templo, que eram pecadores, esses recebiam a oferta da salvação. Outro é que julga e condena o pecador, né? A característica excluísta. Na característica bíblica tem misericórdia do pecador, o olhar de misericórdia e compaixão. Não suporta o pecador na excluísta. Né? Já na bíblica, ele confia, ele tem misericórdia do pecador, está na mesma aí, né? Então ele está na mesma. Na excluísta, ele confia na sua justiça. Eu entrego o dízimo, eu jejuo tantas vezes, eu subo no monte, eu fico uma semana de jejum, eu canto no coral, eu sou pastor. Já na espiritualidade bíblica, a pessoa confia na justiça de Cristo. É no que Cristo fez por ele. Na espiritualidade excluísta, ele se julga melhor do que os outros. Eu não sou como este vizinho, eu não sou como aquele homem. Na espiritualidade bíblica, sente-se o pior de todos os pecadores. A pessoa sente que é o pior de todos os pecadores. E se não fosse a graça de Deus, ele estaria desgraçadamente destruído. E na espiritualidade excluísta, que é filha da legalista e de mosteiro, né? Geralmente é legalista. Geralmente. A vida dele é entre certo e errado. Certo e errado. Certo e errado. Não há mais nada. Esse dualismo, certo e errado. Mas na bíblica ele sabe o que é amor e misericórdia. É muito mais do que certo e errado. É muito mais do que certo e errado. Pois bem, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Paulo se considerava o pior, o principal, pior dos pecadores. Quanto mais é perdoado, mais se ama.
A pessoa, quando ela tem consciência do pecado dela, mais ela ama Jesus. Porque ela percebeu o tamanho do perdão que ela recebeu. Mas aquele que não tem consciência do mal e do seu pecado e converte, como um fariseu que ainda está confiando nas suas obras, esse não tem tanto amor a Jesus. No lugar onde só cresce a vaidade, cria-se o precipício, né? Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Todo aquele que se exalta, né, será humilhado. Será humilhado. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertada em meio deles, e te tornaste participando da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Romanos 11, 17 e 18. Paulo falando de nós, gentios, que fomos enxertados no tronco que é Cristo. E muitos julgando os judeus, né? Se gloriando contra os judeus. Eu peguei esse texto aqui para mostrar o perigo de se gloriar, né? Ah, eu sou. Nós não somos nada. Viu, gente? Nós não somos absolutamente nada. Somos um zero à esquerda. Jesus é tudo em nós. Jesus é tudo em nós. Duas mulheres, duas ocasiões, duas atitudes que demonstram como era a espiritualidade de Jesus. Primeira, a adúltera, que foi pega em flagrante adultério. O marido deve ter viajado, o amante foi em sua casa, pegaram. Ou foi o marido que deu meia volta, sei lá. Como é que pegaram? Pegaram a mulher, não se sabe se o amante fugiu, com certeza, porque a lei mandava apedrejar os dois. A mulher não tinha como fugir da situação que ela estava. É mais difícil para uma mulher fugir nessa situação. Foi pega, provavelmente foi levada nua mesmo, jogada lá na poeira, todo mundo com a pedra na mão para arrebentar aquela mulher na pedrada. E perguntam para Jesus, provando Jesus, o que nós devemos fazer? Moisés mandou matar na pedrada. E o Senhor? Jesus, né, ele disse para eles, quem não tiver pecado, quem não for pecador, atire a primeira pedra. Quem nunca tiver cometido um pecado, joga a primeira pedra. A consciência acusou, eles foram embora. Onde estão os teus acusadores? Eles não te apedrejaram? Não, Senhor, foram embora. Nem eu tampouco te condeno. Nem eu tampouco te condeno. Vá em paz. Mas deixe de fazer isso. Não faça isso mais. Ser fiel ao seu esposo. Não peques mais. Jesus não veio para condenar o pecador. Ele não veio para destruir o pecador. Ele veio para salvar o pecador. Mas ele quer que o pecador abandone a vida de pecado. É assim que ele quer que todos aqueles que estão enveredados num caminho de pecados, que venham a ele, recebam a graça, o perdão, a transformação e saiam desse tipo de vida. Ele veio para nos tirar desse tipo de vida. O outro quadro é a mulher, provavelmente era prostituta, todo mundo conhecia, e é por isso que ela é tratada daquele jeito, que foi lá na casa do anfitrião, convidou Jesus para uma refeição. Ela vem, ela chora aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, enxuga com os cabelos e derrama um perfume lá em Jesus. O anfitrião então vira e diz, se ele soubesse quem é essa tal, e se ele fosse de fato um profeta, ele não deixaria ela fazer isso. Quer dizer, essa mulher é uma pecadora, se ele soubesse, que vergonha deixar uma pecadora encostar nele. Jesus então disse para aquele homem, olha, eu cheguei na tua casa, ninguém me recebeu, não levaram água para mim, ninguém me beijou. Essa mulher
está me abraçando, ninguém me abraçou. Essa mulher está regando os meus pés com seu choro, ninguém lavou meus pés. Essa mulher está me tratando dessa maneira. Enfim, era muito comum ficar um criado na porta, chegava o visitante, lavava os pés do visitante, enxugava com a toalha os pés, dava um ósculo santo, que é costume deles, o beijo, tanto homem quanto mulher. E Jesus disse para aquele homem: olha, aquele que a muito se perdoou, muito amou. Eu, como pastor, há mais de 30 anos, eu vejo isso direto dentro da igreja. Tem gente que ama Jesus com a profundidade, porque tiveram uma experiência tão profunda de perdão. Tem outras que parece que a conversão foi tão superficial. O amor deles pelo reino de Deus é tão superficial na medida da consciência que eles têm do seu pecado, da sua miséria e da sua condenação. Quanto mais consciência a pessoa tem da sua falência, da sua miséria, e quando o amor de Jesus chega na vida deles, mais eles amam a Jesus, o reino de Deus. E é por isso que essa mulher, ela amou desse jeito. Porque Jesus significou tudo na vida dela e não na vida do anfitrião. E está aí o texto, Levi é o nome dele, também um banquete na sua casa. Agora esse banquete já é diferente do outro, lá perdão, Levi aqui é o publicano mesmo, não é esse que ofereceu a Jesus, é o publicano, agora que eu percebi. Então, Levi, um banquete em sua casa, tal, nós já vimos esse texto aí, né, lá de Marcos. Pois bem, esse padrão de espiritualidade, ele tem traços genéticos da espiritualidade de mosteiro, que nós já vimos. A pessoa, ela se exclui, ela entra para um mosteiro físico, um mosteiro simbólico, e Jesus já disse há muito tempo, não é para esconder, é para misturar. Sal é para misturar, luz é para estar diante de todos, e é assim que Ele quer que nós vivamos, não nos excluindo dos outros e nem considerando os outros inferiores, pecadores, condenando os outros por aquilo que eles são. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Argueiro é um cisco, porém não reparas na trave que está no teu olho e que te deixa cego, né? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Assim a gente conclui hoje a espiritualidade exclusivista, somente lembrando que todas essas espiritualidades que nós estudamos aqui nessa temporada, e ainda há pelo menos umas 2 ou 3 modelos aí para a gente ver, todas elas é exatamente como aquela metáfora daquela modelo. É mais ou menos, é aquilo ali. Começa bem em Cristo, crescendo na graça, certeza da salvação, alegria da salvação, alegria porque o Senhor vai voltar, santidade, mas começa a enveredar, seja de uma forma ou de outra, e a beber ensinamentos que não vieram da sã doutrina da palavra de Deus. E começam a desenvolver uma ou outra mentalidade e a manifestar como resultado espiritualidades que estão fora do padrão da graça de Deus. E é como aquela mulher que está
num estágio de anorexia. É como aquela mulher. Mas a pessoa não percebe isso. Não percebe que não há nenhuma beleza na sua espiritualidade diante do mundo. O mundo não está vendo nada. O que o mundo está vendo é algo espantoso. Como que pode aquilo ali que é seguir Jesus? É aquilo que é Jesus? Não quero esse Jesus. É por isso que muita gente, ao olhar para nós, dizem: eu não quero Jesus. Que Jesus é esse? Igual aquela pessoa, ao jeito daquela pessoa, ao que ela faz, à maneira dela. E muitas vezes nós podemos espantar nossos filhos, nossos vizinhos, nossos amigos, porque não estamos desenvolvendo uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade bíblica, como Deus quer que nós desenvolvamos. Chegando ao fim, nesse domingo, desejo a todos uma bênção especial e até o domingo que vem, querendo o nosso Deus.